Estamos aqui para mais um podcast do Jovem, onde eu, Tomás Sampaio, mais conhecido como Jovem do Vinho, convido personalidades e nessa temporada importadores de vinho aqui no Brasil para contarem um pouquinho da história deles e aproximar essa bebida que a gente tanto ama a vocês aí de casa. E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber ele que é conhecido como o francês da Tanino. Guillaume, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thomas. Prazer aí poder participar do podcast. Vamos bater um papo, então, o jovem ou o francês. Exatamente. Quase dá uma dupla sertaneja isso aí. O jovem francês, né? Muito bom. Mas, pô, você é conhecido como a cara da Tanino aqui no Brasil, uma empresa que eu vejo as pessoas cada vez mais falando da Tanino, em rodas de vinho, em restaurantes, até no meu grupo de WhatsApp que eu tenho, no Radar. Conta pra gente um pouquinho, antes de falar da Tanino, de você. Como é que você caiu dentro do mundo do vinho? Quando é que você foi picado pela mosquinha do vinho, que todos nós passamos por isso em algum momento? A tua trajetória da França até o Brasil, assim, quem é o Guillaume? Beleza, vamos lá então. Eu sou de Bordeaux, nasci em Talence, então do lado do Pessac-Léognan. Tem um pezinho nas vinhas, né? Eu fiz engenharia ambiental, saí da França em 2007, fui morar na Austrália. Caramba! Boa parte do tempo em Sydney, aí um tempo na Gold Coast, e aí foi com um visto que é chamado de Working Holiday. Que europeus na época podiam pegar esses vistos, ficar até 2 anos fora. Então eu morei na Austrália até 2009. Nesse período conheci hoje a minha esposa, que é brasileira. Sempre tem uma mulher no meio, né? Tem uma mulher brasileira no meio, que traz o gringo para o Brasil. Exatamente. E cheguei no final de 2009 no Brasil. Me mudei para Joinville, isso foi por oportunidade de emprego que a minha esposa na época conseguiu. Legal. E entre 2010 e basicamente 2018 eu estava envolvido em outros projetos meus, e a partir de 2019 que a gente começou a pensar em fazer alguma coisa com importação de vinho. Legal. Tem que saber que o meu sócio vem do comércio exterior, então eles têm uma trading em Santa Catarina, uma estrutura grande, então a gente foi basicamente um piloto dentro dessa empresa, que nos trouxe também muito know-how sobre os processos de importação e sobre os custos de importações. Que não é simples. Não é algo que não é simples. Tem que saber, a parte de tributária é algo que o by the book é simples, a gente tem que pagar um porcentagem X sobre o valor do produto, mas ao redor de tudo isso existe uma inteligência logística, existe uma inteligência como reduzir custos, né? E a Trade foi uma empresa que eles construíram com muita inteligência, e tem uma engenharia por trás que faz que hoje eles operam dentro de um modelo que grandes empresas buscam eles justamente para ter essas vantagens. Então, quando a gente nós, meus sócios e eu, somos apaixonados por vinhos. Isso aí foi de rodas de degustações que o assunto de vamos importar vinho começou. Então começou por paixão, por ser um consumidor. Obviamente, eu acho que como qualquer talvez empresário que cai nesse meio, que já tem talvez já com um background de outros assuntos profissionais antes, vamos tomar algo mais barato para nós porque está começando a custar caro essa brincadeira. Então, em 2019 a gente desenhou ali um projeto. Ele era muito ligado a grupos de confrarias que eu tinha, e que os meus sócios tinham também, e começou assim sem pensar se a Tanino ia realmente se transformar em uma empresa, porque a gente tinha a estrutura de importação, então era bem mais fácil para nós começar desta maneira. E aí a gente começou com containers de Bordeaux, why not? Um francês de Bordeaux vai vender o quê? Vai vender Bordeaux para começar. Claro. E isso foi no início da pandemia. Então, até hoje eu lembro, porque a gente montou basicamente
a gente trabalhou um container da forma que a nossa trading fazia seu serviço para os seus clientes importadores, como prestador de serviço. Basicamente tudo 100% transparente. Sempre foi. Assim, dentro do business model, todos os negócios que a gente construiu aí, meus sócios e eu, sempre foi baseado em cima de transparência. Custa X, importar custa tanto, isso é minha parte, esse é o preço que chega para ti. E aí a gente lançou aí o primeiro container, eu lembro, logo antes realmente da pandemia, e a gente pegou o lockdown inicial, tipo, o primeiro container demorou 9 meses para chegar. Caramba. Porque não saía da França, porque estava tudo travado. Aí chegou no Brasil, era aquela bagunça enorme. E entregamos os primeiros vinhos em outubro de 2020. Caramba. Então, mas assim, demorou muito, mas talvez por um lado tenha sido positivo também, porque nessa época que o pessoal estava em lockdown, o consumo de vinho subiu muito, né? Total. Assim, a gente falou que somos as crias da pandemia, porque quando iniciamos assim esse período da pandemia, é algo que obviamente trouxe muitas oportunidades para desenvolver o portfólio de vinhos premium. Isso foi para o mercado inteiro. Agora ele foi também um momento que não representa de fato o mercado lógico. Era uma fase onde as pessoas compravam muito mais do que bebiam. Era uma venda totalmente off-trade, direta ao consumidor, que seja dos compradores ou do distribuidor que compra e que revende. Mas a gente não tinha perdido, os importadores tinham perdido, é verdade, toda a vitrine. Claro. As lojas. Claro. Os restaurantes também. E os restaurantes, que é o on-premise, que foi tocado assim, muito forte. Mas nesse primeiro container, ele foi em cima de pessoa física. Então ele foi uma importação para amigos mesmo, inicialmente. Logo nessa transição aí de trazer o vinho para o Brasil, já veio algumas demandas de lojas, porque era uma indicação desses confrades que compravam vinho com o fulano de tal, e falou, cara, procura o francês, que talvez ele possa te ajudar no teu negócio. Pô, que legal. E aí nesse primeiro container já veio algumas demandas, aí ele foi um pouco dividido com algumas adegas que foram comprar os vinhos, e logo já veio uma demanda muito rápida da distribuição. Entendi. Então de lojas, de sommelier que estavam vendendo em direto e tudo mais, e nos dizer, não, a gente precisa de um modelo com o seu, porque hoje o premium tá para nós é muito difícil. Virou tudo uma venda direta do importador ao consumidor final, e a gente estava com, vamos tentar entender esse problema. Então foi ao longo de 2020 que a gente começou a estudar o mercado da distribuição do vinho premium. Entendi. E foi um movimento, nós entendemos que a distribuição do vinho premium estava assim caindo no Brasil. Caindo. A distribuição para terceiros, para CNPJ. Sim. Então, B2B. Basicamente, todas as estratégias que se mostravam no mercado eram ou de um modelo de importador que já tem dentro do seu modelo uma venda direta ao consumidor final, ou da parte das importadoras que são sim referência hoje na distribuição, de ter essa fala do multicanal, que virou uma palavra muito bonita na era internet, porque era muito mais fácil conectar a um consumidor usando, obviamente, as ferramentas da internet. Mas percebemos que essa estratégia multicanal era basicamente algo disfarçado. Era, no final, pro prêmio. Era basicamente um modelo que mais engessado, dessas importadoras são estruturas muito mais custosas para poder funcionar. E esses custos têm que ser repassados, obviamente, no coeficiente, claro, para fazer a precificação do vinho. Do vinho, claro.
E, basicamente, a vinda desse novo importador que vendia em direto ao consumidor podia deixar um produto lá fora a um preço X mais competitivo. Esse custo para essas empresas mais encorpadas foi que era basicamente maior. Então, o coeficiente que tinha que ser repassado na tabela era o coeficiente que leva em consideração tudo que você tem que gastar. Claro. Só que na hora de vender na prateleira, não funcionava mais. Porque o consumidor começou a entender, a R$500 aqui eu tenho um vinho que é melhor que esse daí que estamos oferecendo a 500. E quando tu pegava o vinho de 500 do pequeno importador que vende direto ao consumidor final, não tão pequeno, tem hoje empresas grandes que são referência em venda direta ao consumidor final, eles conseguiam trazer, sei lá, um vinho de 50 euros a R$500, quando o outro a R$500 trazia um vinho de 30. E aí eu sou o grande defensor de dizer que a qualidade se mede no preço que você paga na vinícola. Tá. Porque o mercado se autorregula. Então, o restante é questão de gosto, de estilos, mas quando tu entra numa apelação, quando tu entra dentro de um país, numa apelação, numa região, você começa a comparar o preço que a gente chama de preço ex-works por qualidade e você vê que existe uma lógica. Existe uma lógica. E aí a gente percebeu que existia no mercado um coeficiente de liquidez. O que é esse coeficiente de liquidez? É basicamente que um vinho no Brasil, para ser um vinho que tenha liquidez, um vinho de alto valor agregado, ele tem que custar não mais o próximo a 2 vezes o que você pagaria lá na origem. Tá. Se o importador consegue te entregar um produto ao dobro do preço na origem, no Brasil, por nossas dificuldades de tudo, de logística, de tributação, de tudo. É uma boa compra. E aí a gente começou a fazer um grande trabalho, a gente tinha bastante dados abertos, né, como trade, de começar a estudar os coeficientes das importadoras. Então, qual que era o grande problema das importadoras mais robustas? E que elas falavam que custava 2x para o seu cliente adega, só que a 2x o cara não consegue vender. Quando eles tinham abastecido o que a gente chama de canal seletivo, o canal de adegas, de empório e tudo mais, de restaurante, e que esse player não consegue vender, essas empresas tinham que entrar em promoções para poder vender. Então, nesse momento, geralmente, a pequena adega não conseguia competir. Ele falou, pô, mas eu comprei agora, como que eu vou ganhar 10%, nem isso, de diferença entre o preço que eu comprei e os impostos, nem se paga isso daí. E aí a gente começou a em vez de vender vinho, a gente começou a vender matemática para as pessoas. Sim. E vender a Tanino inicialmente como uma ferramenta que permitia ao mercado de comprar um produto e posicionar o seu vinho ao coeficiente correto de liquidez para o consumidor. Que curioso isso, né? Porque assim, vocês estão fazendo isso com vinho, claro, pela paixão com vinho, mas poderia ser com qualquer outro produto, né, na verdade. É uma lógica financeira e de negócios que de certa maneira, você deixa a importação mais profissional. Total. E seu cliente, obviamente, ele se torna mais eficiente nas vendas. Né? Total. E isso hoje eu acho que o mercado precisa e ainda continua precisando. Esse glamour óbvio do vinho, todas essas informações, a construção de marca é custosa. Tá? Muito. Só que a gente tem um problema no Brasil, a gente tem tributos e infelizmente a gente tem impostos. Então a gente tenta falar para as pessoas, sejam mais racional, com muita transparência, a gente consegue ter muito mais credibilidade e venha explorar. Ao invés de tentar descobrir se esse produto vai gostar ou não antes de comprar, cara, no final, Thomas, você vai ter que tomar para saber se tu gostou ou não. Claro. Porque muitas vezes você pode chegar com eu gosto de acidez, eu gosto não sei o quê, tu chega num perfil de um vinho talvez que não tem essa característica, tu começa a falar com o produtor, tu vê que existe mundos diferentes e existem escolas diferentes de interpretar o terroir. E aí você começa a entender que tudo é questão de vez em quando de moda
e a verdade de gosto pessoal. Com certeza. De pessoas que possam gostar mais de tomar vinho comendo, de pessoas que talvez gostam mais de tomar vinho sem o uso beliscando. Isso muda totalmente o teu perfil de degustador. Totalmente. Do tipo de gastronomia que você gosta. Então tudo isso quando tu começa a entender isso, você percebe que no final, se você se trava num estilo, se você se trava numa coisa, você está perdendo uma grande fatia do que é a beleza do mundo do vinho. Não, com certeza. Então, para uma loja, para um revendedor, o que a gente tentava explicar para eles, explicam isso já primeiro para o teu cliente. Legal. Sejam lógico antes de querer ser emocional na compra, sejam racional. Então eu sou o cara mais racional, eu sou engenheiro de formação. Porra, cara, tudo começa com um coeficiente de multiplicação. Então quando a gente achou o coeficiente, porque bonito dizer, legal, agora você vai ter o coeficiente correto, você vai colocar um markup nesse produto e você vai chegar no coeficiente correto e você vai poder competir frente à promoção da importadora. Frente ao desconto que o cara dá ao cliente VIP direto. E a gente vai te entregar esse preço correto. Só que a gente tinha que olhar quanto que sobra na conta da Tanino. Claro, claro. E, cara, não sobrou. A margem era muito mais curta, mas existia uma margem. Só que a gente começava a entender, cara, ali a minha margem tem que ser saudável a partir do momento que eu tenho um custo operacional muito menor. E uma rotatividade de produtos diferente do que o modelo de distribuição clássico. E comecei também para olhar como que a gente economiza 1% para cá, 1% para lá. E a logística era algo muito importante. Então, que com a economia de escala faz uma diferença absurda, muito, né? Muito. Exato. É uma coisa que é óbvia, né? Mas se você pega qualquer empresa grande, por exemplo, vou dar um exemplo ridículo aqui, mas você pega um McDonald's da vida, se eles economizam, 1 centavo a cada sachê de ketchup, perfeito. É muito dinheiro. E conforme você vai crescendo uma empresa, justamente você vai eliminando as gorduras que tem de ineficiência, né? Perfeito. Acho que é por aí. Perfeito. Por aí. Então, aí quantidade... Cara, tudo passa por quantidade de processo de nota fiscal que você vai fazer, o nosso ticket médio é maior, e o tamanho do armazém, quantidade de gente que manipula a carga e a logística na origem. Legal. Saiba que um container de 40 pés, a gente consegue trazer de vez em quando 17 produtores diferentes, 18 produtores, de vez em quando vai um pares, quando tu está na Borgonha, quando tu está no Piemonte, tu pega produtores que têm alocações muito pequenas de produtos. Né? A alocação é uma quantidade de vinho que eles disponibilizam para você trabalhar. Sim. E o custo da logística de tirar esse pallet do produtor até um armazém no qual você vai fazer o tal do groupage, né? que é juntar todos os pedidos dentro de um container e mandar para o Brasil, tem um custo. Esse custo ele por pallets, basicamente. Então, se você carrega um pallet de 1.500 euros, tu vai pagar, sei lá, 200 euros de frete internos, mas se tu pallet custa 15 mil, o impacto logístico é menor. Então, a gente olhou e disse, cara, a gente tem que ser prêmio. Porque se a gente é prêmio, a gente consegue carregar 300 mil euros de vinhos no container, a gente vai derreter ali, de vez em quando, 8 pontos de margem na logística, e a gente repassa isso. Ou talvez, eu falo que a Tanino se remunera na sua eficiência. E, cara, parece assim, mas tu olha, é isso aí. A gente ganha dinheiro na eficiência. Legal. Aí, porque o que sobrou para nós era uma fatia que tinha que tirar várias ferramentas, né? Tanto de marketing, tanto do modelo clássico. Né? Eu vou mandar vinho para cá, para lá, eu vou investir ali, tal. Como que a gente consegue reduzir isso? E a gente tinha que chegar nesse formato, cara. Falar de maneira inteligente, racional e falar para o consumidor. Cara, se você quer aprender sobre vinho, cara, tem uma coisa. Litragem. Então bebe. E compra correto, ou preço bom. Claro, mas é isso. E é uma coisa que eu acho que... Bom, primeiro o que você falou do premium faz total sentido, porque é aquilo, né? Assim, num vinho de, vamos dizer, um vinho de R$1.000, se ele normalmente custa R$1.000, ele sobe para, sei lá, R$1.050, que são R$50 a mais, o consumidor sente muito pouco, porque é uma porcentagem muito pequena. Mas se um vinho de R$200 sobe para 250, é um aumento de 25%, né? O consumidor sente muito mais. Exato. Então, assim, faz total sentido você entrar no premium. E a outra coisa que eu acho que é legal de mencionar também, que eu achei muito legal que você falou sobre o coeficiente de quanto o vinho custa lá, para ver se o vinho é um bom vinho, é aquilo, né? Porque cada vez que você sobe €1,
no preço da origem, o vinho sobe muito aqui. Então, às vezes, o que eu vejo muito é do consumidor falando assim... tem esse vinho aqui que custa, sei lá, R$500... E tem um irmão dele, assim, um outro cuvê do mesmo produtor, na mesma safra, talvez de um vinhedo adjacente, que custa R$100 a mais. Será que ele vale R$100 a mais? Se você pensar friamente, na verdade, aqueles R$100 ele deve custar, na verdade, uns €5 a mais na origem, entendeu? Só que pra gente aqui são R$100, né? Então a pessoa bebe e fala assim, pô, mas isso não, ele não vale R$100 a mais do que o outro. Pode ser que aqui ele não vale, mas lá é uma diferença de €4. É uma diferença muito pequenininha que aqui a gente sente multiplicada, né? Exato. Não, é perfeito. E, aliás, quando a gente passa o coeficiente para os nossos clientes, a gente passa o coeficiente sobre o preço que eu compro na vinícola. Entendi. Eu sou o único importador que eu posso te abrir a minha planilha de importação, tu vai saber que isso aí eu pago €24, dá 50 na Itália. E aí eu faço essa lógica de não me interessa saber quanto que está na prateleira, porque tem até que chegam a especular mais do que outros, mas existe mais ou menos uma regra que é a metade. Eu pago mais ou menos a metade do que você encontra lá na prateleira lá fora. Então, dentro disso daí a gente pega o que é o mais importante, o preço que eu pago lá na vinícola. E hoje a gente tem esse estudo nosso que o vinho vende entre o coeficiente 4 e 4,5 no máximo. Passou de 4,5 tu tá começando a ficar fora do mercado. Curioso. Abaixo de 4 tu tá super bem. Legal. Então, quando a gente posiciona esse cara, nosso cliente tem que vender a um coeficiente, a gente fixou nossa tabela, ele tinha que vender a 4,2, que era o coeficiente que a gente tinha definido para que todo mundo se autorregula nesse coeficiente. E aí a gente depois dava o desconto para a adega. Legal. E aí foi o nosso crescimento que me tomou muito tempo, justamente de 2000. Tudo isso a gente estava começando a falar da tanina. Esse podcast vai demorar 4 horas. Tudo isso para explicar que entre 2020 e 2022 a pandemia tinha fortalecido muito essa venda direta pelo e-commerce e tudo mais. Só que a partir de 2022, eu indo muito mais para fora, visitando muito mais produtores, eu amo a gastronomia, então estando nos restaurantes estrelados, estando falando com o produtor, pequenos produtores, e aí mais tu entra em pequenos produtores, mais tu se apaixona pelos pequenos produtores, e mais tu entende que eles precisam da gastronomia para criar seu nome e se manter. A verdade é assim, sem a gastronomia eles não teriam nenhuma chance de falar que eles poderiam nós existimos, nós conseguimos criar uma experiência diferenciada na mesa e aí deixamos aí emoções para pessoas que consomem nosso produto, porque a gastronomia é visto fora, os restaurantes, a alta gastronomia é visto como uma experiência, e essa experiência é como surpreender uma pessoa. Então, você vai em qualquer restaurante top, que seja na França, na Espanha, na Itália, até boa parte ao redor do mundo, é verdade. O trabalho do sommelier, a verdade, é puxar produtos que são muito difíceis de encontrar no off-trade. Perfeito. Por quê? Porque eles querem essa exclusividade. E qual que é o papel do sommelier? Ele é, obviamente, de ter a indicação, obviamente, do produto. E geralmente, para o consumidor, ele é a salvação, porque o cara abre a carta, ok, você estuda vinho, você vai conhecer bastante produtor, mas o consumidor lambda, que gosta de um bom vinho, não necessariamente fica estudando e abre a carta e fala, não conhece ninguém. Exato. O que você sabe que para o consumidor médio, na verdade, em restaurante com carta de vinho desse tamanho, é o que acontece. É o que acontece. Então o trabalho do sommelier é fundamental e mais, eu acho também, que é conhecer bem a comida que é servida no restaurante dele e quais vinhos que casam com a comida que está sendo servida. Perfeito. Então, e aí você junta as duas coisas. É um verdadeiro trabalho. Não, é um trabalho louco. Louco. E que realmente pode literalmente fazer a experiência do cliente, a mesma comida que está sendo servida com pareamento de vinho, transformar a experiência do cliente em inesquecível ou horrível. Perfeito. É isso. Eu sempre volto a falar de uma experiência que eu tive na Champagne, que foi realmente um negócio que foi, cara, Gui, Champagne não são bolhas, cara. Obviamente a gente sabia, mas
essa foi um tapa na cara. Foi um jantar que eu fiz no Le Creuer, em Reims, que é 2 estrelas Michelin, um menu 100% harmonizado com champanhe, sei lá, 8 tempos, não sei, não lembro, absurdo. E foi a qualidade do serviço, já que para mim, hoje eu lembro do Le Creuer pela qualidade do serviço. Hoje tinha mais gente trabalhando do que gente sentado comendo, e tu não sente em nenhum momento o pessoal passando ao teu redor e te servindo. Então, é tipo uma orquestra. Uma orquestra. É uma orquestra. E o nível de conhecimento dos profissionais lá era absurdo. Absurdo. Então, chegavam com isso daí, uma bíblia de champanhe, de vinho, né? E o jantar harmonizado, ele nos mostrou como que a champanhe era aí um vinho. Tá? Vamos falar que champanhe é um vinho. Champanhe é vinho antes. Antes de champanhe ser é vinho antes. Boa, isso aí. E mostrar a versatilidade da champanhe, do vinho, da champanhe na gastronomia. Eu acho que ele é o mais sensível a você experimentar em taças diferentes, ou mesmo a ter essa capacidade de mudar o seu gosto em boca com algum tipo de alimento que vai ter essa reação aí, essa explosão na tua boca. Então, essa sensibilidade de trabalhar um menu harmonizado com 100% com champanhe, cara, tem que ser craque. Concordo. E chegava os caras com um nível de conhecimento, falava do olho da cor do produtor, e o nome da cabra que ele tinha. Então, e aí tu sai de lá, e até hoje eu lembro. Quando eu voltei, eu falei, cara, o meu vinho natalino pertence à gastronomia. Legal. E aí foi o movimento 2000. Tô chegando aí já 2023, estamos quase aí, Thomas. E chegou o movimento 2023, no qual eu vou me dedicar a entrar nos restaurantes. E também tinha um movimento que o mercado estava começando a respirar novamente, a dizer, os restaurantes, cara, tá bom, passou a pandemia, as pessoas voltaram para as mesas e tudo mais. Porque eu vi que só de e-commerce não consegue gerar essa emoção, porque tu não consegue aproximar a garrafa. Então, peraí, que tudo é necessário, tá? É justamente isso é multicanal. Tá. Essa é a minha versão do multicanal. Tá. Que todo mundo tem um papel extremamente importante na construção de um mercado. Tá. E para mim, a gastronomia ela tem hoje o papel e a posição de ser hoje ainda o local mais adequado para gerar uma experiência para o consumidor. Então, ter a oportunidade de abrir um vinho que tu não conhece no restaurante. No Brasil isso quase não existe, para começar, porque a gente sabe que são basicamente as cartas muito batidas. E quando você tem o prazer de entrar num lugar que é diferente, vai pedir um vinho diferente, cara, fica na cabeça. A gente vê que isso gera muito valor e credibilidade pro estabelecimento. E além disso, permite a uma pessoa de ter um olhar sobre o produto completamente diferente do que na hora de você comprar atrás do teu telefone. É um ato de compra, porque geralmente uma comemoração, geralmente existe alguma coisa que faz que as tuas emoções ficam à flor de pele e te deixam mais emocionadas. Então, a gastronomia consegue ser uma vitrina e também um construtor de marca. Então a gente falou, cara, temos que entrar na gastronomia. E hoje a nossa política comercial pro restaurante é a mais agressiva que existe. Entendi. Eu tenho um sonho, tu não falar que meu sócio foi capaz de sonhar aqui, mas cara, eu quero transformar os restaurantes em vendedores de vinhos. Tá. Quando todo mundo olha para o vinho hoje como custo, eu falo, você tem que olhar isso como receita. E eu te digo que se a gente sente o mercado estagnado de vez em quando nessa virada de chave para ter um consumidor mais afim de buscar coisas diferentes ou de ser mais sensível à acidez, porque a acidez é basicamente um componente extremamente importante nos vinhos de alta qualidade. Claro. E ainda o paladar do Brasil está ainda se acostumando a isso. Só que a velocidade que a gente consegue acelerar esse processo vai ser de aproximar esse produto ao consumidor e fazer que uma pessoa que não necessariamente sabe ou vê a acidez como algo que não seja bom para o produto,
no momento ele possa tomar uma taça de vinho no restaurante, conhecer o que é uma harmonização, justamente um produto diferente do que ele estaria acostumado a tomar, e se transformar no consumidor de amanhã que possa buscar depois empresas especializadas para justamente abastecer sua adega e entender melhor do que o vinho. Então ele tem um papel fundamental para a mudança desse ciclo que a gente tem hoje, que se a gente olha, vai para o mercado, é uma tristeza. Não, mas e aí a gente entra num outro ponto também, que no Brasil a gente estava falando dos profissionais, você falou de alguns exemplos aí fora do Brasil, com algumas exceções, a maioria dos profissionais do Brasil de serviço tem um entendimento muito limitado do serviço de vinho, do que a pessoa está servindo. Então, assim, o que eu vejo hoje são algumas importadoras tentando criar uma ponte para que o sommelier do restaurante tal saiba o que ele está servindo, já tenha tido a oportunidade de provar isso uma vez. E é legal que isso está acontecendo, mas até muito pouco tempo atrás, e com exceção de assim, uma meia dúzia de casos pelo Brasil, vamos ser sinceros, a grande maioria das vezes a pessoa que estava te servindo o vinho nunca tinha provado aquilo. Não sabia nada do produtor. Na verdade, era aquilo, assim, eles compraram um produto e aí quando um cliente pede, o trabalho da pessoa é abrir a garrafa e servir, ponto. Não era de vender, de trabalhar a venda do vinho, a retórica, a história e tudo mais. Então eu imagino que para vocês deve ser muito importante estar nos lugares corretos que querem aprender sobre o vinho para que o sommelier possa ser um porta-voz daquele vinho, da mesma maneira que você é um porta-voz do produtor que você importa, né? Total. Mas entenda, a partir do momento que o mercado entende que o vinho não é custo e receita, muda já o mindset do próprio empresário em querer investir não necessariamente na compra do produto, mas investir no seu time, investir nos profissionais que possam representar esse produto. Agora, não é jogar uma pedra no mercado e dizer, pô, esses caras tu tem que acordar, tem que ir. Não era isso que eu estava tentando fazer. Porque a realidade que justamente esse ciclo que teve essa mudança de costume de compra fez que o mercado mudou, mas por vários fatores também. Um primeiro fator, há 15 anos atrás, o brasileiro era muito mais rico do que ele é hoje. Quando eu falo muito mais rico do que ele é hoje, isso estou comparando sobre o fator que é o câmbio. Tá, certo. A gente passou quase de 1 por 1 há 20 e poucos anos, mas 2 por 1 nos anos 2012 por aí, e bolinha. Quase na pandemia, um 7 por 1, hoje é um 5,5 por 1. Então a gente está falando que a moeda se desvalorizou em quase 60%. Cara, estou falando de multiplicar 2,5 vezes o impacto no teu bolso para não mudar nada do produto. Perfeito. E aconteceu também que no período dos últimos 12 anos, o mundo do vinho premium se valorizou muito. Muito. Só da Borgonha, mais do que dobrou o preço do produto em 3 anos. Perfeito. Cara, de 2012, estou falando que fez vezes 3, 4. Então, eu estou falando de vezes 4 sobre o que você comprava em 2012 com um produto lá, vezes 2,5 do impacto do câmbio. Então, basicamente, na época, você ia tomar um Premier Cru Bourgogne dentro de um restaurante a R$300, podia até custar R$80 na França. Mas, cara... Dentro de um restaurante, né? Tá aí, vou tomar. Tem dinheiro para isso, vou comprar, não tá? R$200 a mais, sabe? Para quem toma vinho premium, não era talvez um absurdo. Esse mesmo produto hoje, por mais que ele custe lá na França, vamos dizer, R$300, para a realidade do consumidor aqui, virou 2.000. E aí, meu amigo, não é mais a mesma história. Porque R$1.500, uma caixa e uma passagem de avião, você vai para fora e aproveita lá, come bem, volta para o Brasil e tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Então, esse impacto aí no bolso fez que o mercado precisou se adaptar. E aí era a internet também crescendo. Então, esses novos players de importação mais fácil para o pequeno importador, tipo, muitos importadores começaram a importar no Simples Nacional, que é um regime tributário mais fácil aí para operar. Tudo isso fez que essa venda direta ela veio também para tentar colocar um preço mais aceitável para o consumidor. E ao longo desses 12 anos, esses produtos começaram a sofrer na ponta e na gôndola.
E como o modelo, a verdade, ele não mudou dessas empresas que eram as empresas de distribuição, de precificação, cara, aos poucos o cara viu produtos que, cara, 4, 5 anos na carta nunca vendeu. Nunca vendeu. Aí o cara começa a falar, cara, isso está me gerando custo. Isso é muito... Aí tem um monte de clientes descascando os caras porque tá caro demais. E aí o cara fala, pô, mas o preço onde eu compro... Porque hoje a realidade é que o restaurante, o preço onde ele... Quando ele compra o vinho, basicamente ele compra já o coeficiente acima do que ele devia vender. Já só na compra. Porque o restaurante foi muito acostumado a serviço. Então, ele exige muito serviço. E novamente, vem o francês falando, pessoal, é racional a compra do vinho prêmio. Tu quer vender vinho de 80 pila é uma coisa. Tu quer vender vinho de 800, de R$1.000, de R$2.000 na tua carta, tu tem que ter o preço correto. Porque os clientes do Thomas, quando eles compram, eles vão comprar em direto do modelo do jovem, do radar, do modelo, eles vão comprar no coeficiente correto. É isso. Eles vão para o restaurante, vão pagar a rolha. E vão levar o restaurante. Agora eu falo, agora, se você quer se transformar em vendedor de vinho, você tem que ter o preço correto na carta. Claro. Porque já que foi abandonado essa questão de trabalhar o vinho no mercado, na carta, no restaurante, o consumidor se adaptou no Brasil a levar sua garrafa para o restaurante. E não mais olhar até a carta do restaurante. Então, existe assim fatores que meio que obrigaram os restaurantes a se adequar a um vinho mais de giro, porque é um consumidor que não está entendido sobre o assunto, só que quer beber algo mais barato e vai comprar da carta. E aí ficaram meio que em um modelo que a gente precisa ter vinhos que são fáceis de se vender. E aí todas as importadoras que eram grandes entenderam que, cara, o único modelo que se paga ainda é de ter, sim, um produto que tem muito volume, que consegue criar marca, consegue fazer uma venda fácil, que gera menos trabalho para o restaurante, porque para vender um vinho famoso não vai precisar de alguém, de um sommelier experiente para isso. Então, tira o custo do sommelier. O que mais a gente escuta, eu não tenho mais sommelier, eu só tenho o comprador do vinho ali que compra alface, cebola e vinho também. É isso. E para ele, cara, é um cara que puxa uma rolha, ele nunca quer ruptura, ele não quer trabalho. O vinho não pode me dar trabalho, mas isso vira o mindset dos caras. E aí você tem que falar justamente, hoje o movimento é encontrar os estabelecimentos que têm ainda essa percepção que eles têm que criar uma experiência, e o vinho faz parte da receita do estabelecimento. O vinho faz parte da receita do estabelecimento, Thomas. Estou te falando que tem gente que olha de novo, estou te falando que isso para eles é somente custo. Eles tomaram pau por 10 anos na cabeça desse mercado. Esse mercado, cara, quando você olha e você senta com o dono de restaurante, ele tem uma história para contar. Claro. E, cara, ele não é feio de ossos, cara. Eles sofreram. Então, hoje, como eles tiraram isso da cabeça, hoje tem um trabalho enorme de reconquistar essas pessoas e dizer, cara, você nunca vendeu porque você nunca comprou o preço correto. Só para comprar no preço correto, eu vou te explicar como funciona a tendência. E aí volta ao modelo, volta à coerência. Transparência, coerência, credibilidade. E é muito curioso que com tudo isso que você falou, e acho que você está coberto de razão, e voltando na questão do câmbio, na questão do aumento do preço, na questão de tudo isso, você vê hoje, na minha opinião, um mercado de consumidores mais maduro do que há 5 anos atrás, mesmo com todas as dificuldades. Você pode falar, pô, mas a gente está excluindo um monte de gente do mundo do vinho por conta dos preços. É verdade, mas mesmo assim o consumidor hoje está preocupado com coisas como taça, por exemplo. Então, assim, eu não me lembro, quando eu comecei a trabalhar com vinho há 5 anos, ou seja, ontem, eu não lembro das pessoas falando tanto de taça. Você tinha as Alto, que era conhecida, e era isso. Sim. Hoje, o consumidor brasileiro leva a taça para restaurante, alguns deles, assim, do segmento premium. Estão comparando, assim, na comunidade do jovem, por exemplo, o pessoal fica comparando taça uma com a outra no final de semana, abre o mesmo vinho em 2, 3 taças diferentes. Então, assim, você tem um público mais qualificado, e eu acho que empresas como a Tanino, por exemplo, estão percebendo isso, vide
essa linha de taças que eu vou pedir para você comentar sobre. A Tanino Glass, ela vem justamente como uma ferramenta inicial para penetrar de maneira mais rápida o setor on-premise, que são os restaurantes. Diante do que eu acabei de falar, a dificuldade ainda do empresário em sentir essa necessidade de voltar a investir no vinho, a gente tem que ter um produto que consiga ser mais fácil de entender que isso é um bom negócio. E a gente precisava de iniciar um relacionamento com esses estabelecimentos com um produto que liga, obviamente, o vinho, mas não necessariamente seja obrigatório comprar o nosso vinho. Continuar comprando do jeito que você compra, mas, cara, uma taça melhor vai ser mais fácil para você entender que isso vai elevar o nível, com certeza. Vai elevar o nível da experiência. E aí, meu sócio um dia me ligou, ele estava na Ásia, e me ligou e falou: Gui, encontrei um fabricante, cara, que tem experiência maluca em cristal soprado. Os caras vendem para o Japão, os mercados mais exigentes possível. E o cara consegue fazer as taças as mais lindas que você pode imaginar e as taças de mais alto nível que você pode imaginar. Cara, não tem, tipo, igual umas altas, igual uma top brand. Não vou ficar falando da marca, mas das mais conceituadas. Feito boca, soprado, cristal, mesmo processo. E cristalzinho, a bolinha, vai tudo na mão, e vai afinando, e vai fazendo tudo igual. Legal. E eu tenho mais alguma coisa para te dizer. Existe muita gordura nessa porra dessa conta. Aí a gente falou, cara, Tanino, transparência, coerência, credibilidade. Por quanto chega nessa porra, nesse mercado ali, nesse Brasil? Cara, vamos fazer essa porra chegar a 1/4, a 1/5 do preço dos outros. É a mesma coisa. E aí a gente falou, beleza. Nós acreditamos no volume, Thomas. Eu não gosto de conta pequena. Isso sempre foi a coisa meu sócio sempre me disse, eu gosto de conta grande. Gosto de giro. Gosto então, quando nos criamos tudo dentro da Tanino, a gente tentou entender aqui justamente, vou voltar ao coeficiente, né? Porque o coeficiente basicamente é o preço de percepção, né? A percepção que o cliente vai ter na hora de pegar teu produto e dizer que isso vale a pena e qual é a escala tu consegue dar nisso daí. Então a gente tentou descobrir, eu não digo que é perfeito porque somos novos nessa área, mas qual seria o preço que poderia dar volume a isso daí. Porque quando a gente começou a estudar o mercado das taças, a gente percebeu que é uma venda ainda muito nichada. E simplesmente porque as pessoas não estão prontas a pagar R$400 numa taça. A maioria. E a gente trouxe uma taça que tinha um valor muito mais acessível para as pessoas que não necessariamente são tomadores de grandes vinhos. Aí que tá, tipo, quem vai comprar um produto a R$400 para tomar um vinho é um cara que já toma vinho top e tudo mais. Assim, cara, eu quero que uma pessoa no Brasil possa tomar o seu reservado numa taça nossa e tenha um reserva no final da sua experiência. E tá tudo ótimo. Ele pode ter um produto muito mais em conta. A taça é como um prato bonito. Inicialmente existe a questão de estética, de leveza, que fazem que você dá mais valor ao produto. Aí, óbvio, depois começa a parte mais técnica, obviamente de shape, de taça, para se adequar a um tipo de vinho, para elevar aí a experiência. Mas, inicialmente, o que o mercado consome em volume, aí eu volto ao que a gente fala, a gente gosta de contar grande, e, cara, algo estético, bonito, a um preço justo. Então, é uma alto a 1/5 do valor, que vai um produto bonito, leve, para tomar inicialmente qualquer vinho seu, já para começar. A Tanino Glass é o luxo acessível. Ela é o produto que conversa com muito mais gente. Então, isso a gente sentia essa necessidade de atingir um público maior. Porque quando você olhar só para o produto de alto prêmio, né? Tem que saber que a Tanino tem um dos Ex-Works mais elevados no Brasil. Ex-Works médio.
Então, nosso ex-works médio de importação, ex-works é o preço que eu compro na vinícola, ele chega em 25 euros. Cara, 5 vezes maior do que a maior parte do mercado. Tem mesmo de gente que considera premium assim no mercado. Então ele é muito elevado. E, cara, por mais que a gente chegue a um preço muito competitivo no mercado, o que nos permite de atingir um público maior, não é todo mundo que é capaz de pagar R$500 num vinho. Então a gente precisava atingir também o cara que não necessariamente hoje está pronto a pagar, ou não tem a condição financeira para pagar um produto muito premium, mas que ele possa ter uma experiência premium em conjunto com a Tanino. Aí veio a linha Tanino Glass, que era assim, a gente fala disso, são 2 linhas que a gente tem, uma linha Village, que tu vai ter aqui na tua esquerda, aí, as primeiras taças, essas 2 primeiras, e uma taça que a gente chama Village Universal, é a primeira, e uma taça depois Red, que seria para o vinho tinto, e depois uma linha Grand Cru, que é Grand Cru, champanhe, vinho branco como Riesling Sauvignon. Aí a gente usa isso muito bem para o vinho, para o Bordeaux, mas essa taça é, na verdade, uma taça que vai ser uma taça Chardonnay. Que legal. A gente está ampliando a coleção da coleção Grand Cru, que vai chegar uma taça Bordeaux e vai chegar uma taça Nebbiolo a mais. Então a gente está ampliando aí essa gama de taça. Hoje ela funciona também. Hoje o Chardonnay é um vinho que você vê muito, as pessoas até usam taça de tintos para tomar Chardonnays mais potentes. O tempo todo. Inclusive, outra coisa que eu tenho visto também são as pessoas tomando champanhe. Sim. Em taças maiores. Perfeito. Mais estruturados. Exatamente. E aí, você vai me dizer, mas qual é a diferença entre a taça Grand Cru da taça Village? Aí uma coisa bem interessante que foi entender, a verdade, o custo do produto, como que é feito o custo de uma taça, né? É muito sobre o descarte, porque é um produto feito de maneira manual. Então, quando você vai numa fábrica, você vai exigir um padrão de medidas e de limite de defeitos que você vai colocar na tua taça, que vai gerar descarte, porque tudo que você faz, imagina, ele vai afinar na boca. Eles têm um molde de madeira, eles vão soprar e depois vão afinando ali no olhômetro, né? Então é incrível lá, você vê a experiência pessoal. Tem todo mundo 40, 50 anos de idade, porque ele falou que demora entre 15 e 20 anos para formar de fato um bom soprador. Caramba. Demora muito, porque um bom soprador é um cara que gera menos custo para a empresa. Claro. Porque justamente erra menos. Novamente perfeito, erra menos. Então a lucratividade de uma fábrica ela é de ter profissionais que possam te entregar uma taça com muito pouco descarte. Aí ele consegue ganhar depois assim, aí na hora da produção dele. E aí o que acontece? Ali a grande diferença de ver de vez em quando linha de taças que tem uma linha de entrada e uma linha de sopro, na verdade uma linha de entrada e uma linha mais premium, que aí isso é a questão dos varietais e tudo mais, tal tipo de uva vai em tal taça, e geralmente umas são feitas máquinas, soprado máquinas, o mesmo molde em injeção, aí por mais baixa ainda em termos de qualidade, e depois o sopro para a linha mais premium. Agora nós, dentro da linha da Tanino, dentro da linha Village, você tem a taça, ela é feita exatamente da mesma maneira do que a linha Grand Cru. Ela é uma taça soprada, igual. A única coisa que a gente quis fazer para tentar reduzir os custos era aumentar a resistência dela, era aumentar um pouco a grossura da haste, ter uma aceitação um pouco maior no termo de pequenas variações de peso e tudo mais, e dar um pouco mais de material no bojo. Legal. Mas a maior necessidade, e isso fez que a verdade tinha muito menos descarte nessa taça, e isso nos permitiu chegar a ter um preço mais competitivo por uma taça. Tu pega ela de vez em quando, tu fala, mas nem de vez em quando nem tem uma diferença tão grande para a linha Grand Cru em termos de peso, mas no processo aí isso fez diferença para conseguir entregar uma taça Village que esteja pronto para competir com o mercado mais realmente de máquina, de cristal realmente muito mais baixo e no preço que o mercado está acostumado a comprar.
Perfeito. Então, a linha Village ela foi para ser realmente a experiência, o custo-qualidade absurdo. E aí, depois, na linha Grand Cru, a gente começa a entrar nessa viagem Mais de refinamento, de refinamento. Aí a gente quer, de fato, o bojo mais leve, haste com um toque mais fino. A gente busca justamente essa particularidade de ter uma taça que é adequada a cada tipo de vinho. E aí, nisso daí, a gente constrói a imagem da marca da Tanino Grassi. É isso. Um projeto de distribuição fora Brasil, aliás. Que legal. Sim, Não sabia dessa parte, mas é sensacional isso, porque foi o que você falou, assim, as pessoas levando vinhos para o restaurante ou comprando vinhos do restaurante, o público mais premium, ele se preocupa com essas coisas. O público que vai no restaurante e compra um vinho de R$500, você falou, é um público que se preocupa com essas coisas. E o que a gente vê, às vezes, é um restaurante que tem uma carta de vinho ok, ou um cliente que leva um vinho para o restaurante, chega lá e a taça é de péssima qualidade. Sim. E acontece, e você sabe que acontece. Então, o restaurante ter uma opção de poder botar uma taça para o seu cliente, ou cobrando rolha quando ele leva vinho, ou vendendo vinho da carta, e poder servir numa taça de qualidade, sem que ele quebre 80 taças por dia, é excepcional. Porque isso é uma coisa que eu converso com os donos de bar, donos de restaurante aqui no Brasil, eles falam, não tem como eu ter uma taça fininha, papel, porque eu vou quebrar 80 por dia. Só o que eu vou ter de custo de taça é uma insanidade, assim. E realmente acontece. Mas você tem uma taça dessa que visualmente ela entrega todo o luxo que um cliente olha e fala, putz, isso aqui é de qualidade. E o restaurante consegue comprar num preço justo e quebra muito menos, né? A gente levantou isso a um patamar bizarro. Não, bizarro. Impressionante. O impacto que a gente tem no Rio Grande do Sul. É impressionante. É assim, tocar evento, 1.000, 2.000 pessoas, estou falando 1.000, 2.000 taças, nunca aconteceu. Uma taça soprada boca, entregar isso para eventos, coisas assim, operações grandes. A gente fez, por exemplo, teve na semana retrasada, se não me engano, passada, agora eu esqueci, tinha o aniversário da Berlin Tasting, que foi feito aí um evento no Rosewood, no Copacabana Palace, no Rio, que era o grupo Errázuriz que organizou. Cara, foram todas as taças da Tanino servindo lá. Sensacional, né? O pessoal elogiando. Hoje a gente tem contato, eu tenho produtor me ligando, cara, que eu conheci a tua linha. Então, tem que saber que esses modelos super light é algo que entrou no mercado não há tanto tempo, tá? Óbvio que tem a Hydro como uma das pioneiras do mundo das taças feitas para o vinho, mas nem tanto pro lado do super light. Tá? Eles são muito mais referência de ter um shape para um tipo de vinho. Tipo de vinho. Exatamente. Aí, porque se tu olha na produção deles, eu acho que talvez 0,1% da produção é feito de fato à mão, é tudo feito por máquina. Mas com estratégia de entregar uma taça adequada a cada tipo de vinho. Isso eu acho que foram os caras que fizeram, opa, pessoal, tem diferença sim. Então eles são a referência. Zalto não é tão velho, isso não é tão velho. E quando você vai fora, tem muitos restaurantes fora, top ainda, que não tem ainda essas taças. Exato. Só que você vê nos últimos 2 anos já um movimento que está se fortalecendo, porque produtor hoje estão usando, porque justamente os sommeliers estão começando a pegar. Os críticos estão falando disso. Os críticos estão falando. E, cara, isso eu vou te dizer, isso vende nos restaurantes. Eu tenho restaurante que tem caixas e que tem as taças lá. Que legal. Cara, eu consegui transformar isso em receita para eles. Que legal. Aí os caras me ligam, cara, é reposição? Não, é compra mesmo. A gente fez uma ilha, a gente está vendendo. Porque o cliente, hoje, não está acostumado a isso aí. Aí ele pega a taça e fala, oh, meu Deus, que é isso aí? Cara, tem histórias que são fabulosas. Tem gente que continua usando a Boêmia. Aí o cliente chega na mesa, senta, aí faz um pedido de vinho. Aí o sommelier foi treinado para chegar, de falar, ora, bela escolha e tudo mais. Vou fazer um upgrade para você com uma taça adequada para o teu vinho. Aí ele coloca, aí o cara pega aquela boêmia que pesa aí 250 gramas para isso que pesa, sei lá, 110. E o cara fala, meu Deus. Aí, pô, legal, sim. A gente tem aí os produtos que se você tem interesse, depois pode tomar. Ele
gera a experiência para o cliente, Aham. a comparação. Aham. O cara sai do restaurante, paga a sua janta, seu almoço e sai com uma caixa de taça embaixo do braço. Aí eu falo gênio. Isso são as coisas mais bonitas que a gente pode pensar, Thomas, porque todo o movimento premium é um movimento individual no Brasil. Um movimento de vender ao consumidor final, de não querer que os outros dividam contigo os teus produtos, a exclusividade, não sei o quê, papapá. Você tem que passar na frente, você tem que mostrar que você é o mais competitivo e tudo mais. Quando você dá a capacidade ao mercado comprar e vender, meu amigo, isso faz a diferença. Legal. É assim que no final de 2023 a Tanino se transformou a maior importadora de vinhos no Brasil, acima de 16 euros ex-works. Faz um filtro. Cara, a gente cresceu quase 95%. 90%, 95%, porque agora estamos crescendo mais na pessoa física. Mas 90% do nosso faturamento é distribuição. Entendi. Agora, a necessidade nós de conversar mais com o consumidor final, porque a gente sente que o público ainda neofite nessa iniciante de vez em quando um pouco nessa questão de vinhos nichados, fez que a gente precisa assumir mais o papel de ser mais o comunicador e embaixador dos nossos produtos. Então a gente tem um projeto esse ano na Danino de ter um papel de apresentar mais nossos produtos ao consumidor final. Entendi. Mas seguindo a nossa lógica. Entendi. Eficiência, transparência, coerência, que eu não ganho pelo preço. Entendi. Eu vou colocar, eu tenho um monte de concorrentes, que são meus distribuidores. Entendi. E eu acho maravilhoso quando um cara sente mais a vontade de comprar através do radar, ou através de uma loja, ou no próprio restaurante, e não depender somente de comprar em direto da importadora para ter o melhor preço. Cara, o que os caras me ligam? Eu falo, cara, eu tomei teu vinho e tal, comprei no mercado, o cara me liga e fala, cara, qual que é a tua tabela de preço? Tá, nossa tabela é essa. Pois é, mas o mesmo preço que o cara me vendeu. Não é mais barato? Eu sempre ligo para o importador para comprar mais barato. Aí 1 hora de telefone. Tu tem que educar o mercado, Thomas, e demora. E é um por um, né? É um por um. E não é todo mundo que está pronto. Não tem papo fácil, não tem nada. Aí eu explico. Agora tu vai fazer a matemática comigo. Cara, eu faço tudo isso. Um por um. Estamos treinando essas meninas aí que são atrás, recebendo as ligações, a ter uma apresentação racional do mercado. Eu transformo meus parceiros em pequenos importadores. Legal, isso é muito legal e a parte da educação ela é essencial, porque assim, eu vejo com o radar, por exemplo, o radar é um produto que eu acredito muito no produto, eu acho que eu e meu time, a gente criou um produto extraordinário e um produto que mais do que extraordinário, foi o que você falou, é uma questão lógica. Se você for lógico e racional, você deveria estar assinando o radar porque o produto se paga, ponto. No fim do ano, que é uma anuidade de assinatura, você tem mais dinheiro no bolso do que você tinha sem o radar. É uma questão de matemática. Não é uma questão. Mas eu tenho que explicar isso um por um, mostrar. Sabe por que o radar vai crescer e tu vai se dar bem? Porque você tem credibilidade. Sabe por que tu tem credibilidade? Porque tu passa a maior parte do tempo lá fora, tu bebe, tu tem litragem, e tu tem capacidade de opinar. Isso é muito importante dentro do vinho. É isso que falta no mercado, por isso que a gente incentiva as pessoas, tu tem que beber. Cara, você tem uma loja, cara, tu tem que beber, meu amigo. Tem que provar as coisas que você está servindo também. Exatamente. Né? Exatamente. Aí não é questão que o importador tem que dar. Cara, não, porque se eu te dou a bonificação que você quiser, vou ter que passar tudo isso no mercado. O cliente cara, que você paga, tem que claro. se apaixonar primeiro pelos seus vinhos. Você comprou seus vinhos para poder beber. Você Com pagou certeza. suas viagens. Todas. Todas. Para conhecer os produtores. Então, esse foi um investimento pessoal que já está dando frutos, obviamente. Imagino que vai só crescer. Muito, muito bacana. A sua credibilidade faz que você é uma empresa diferenciada, que mostra um produto diferenciado. E acredito que nós queremos sempre, como importador, se aproximar de pessoas que têm justamente esse poder de divulgação e de gerar movimento no mercado. Isso também é um fator. A maturidade da Tanino foi vender menos para gente que só quer buscar preço
o benchmark do outro, olhar para o trabalho do outro e só colocar mais barato, porque isso não faz bem para a distribuição. E, não faz bem para o mercado como um todo. Nada. De vez em quando, porque tu tá comprando 10 pila mais barato, não muda nada, cara. Tipo, a conta não muda nada. Compra com pessoas sérias, faz o movimento correto. Então hoje a gente é muito mais seletivo no off-trade e a gente tem esse papel de crescer muito no ano e de nós assumir também esse papel de embaixador dos nossos produtores. Então é um trabalho enorme. Cara, a Tanino Sul cresceu na base de uma planilha Excel. Cara, até hoje, se me pede alguma coisa, tu vem pra ti um Excel, cara. Eu falo, o que, cara? Deixa, entra no Google it. Vai atrás, hoje não, a gente está um pouco mais preparado, mas tô mentindo aí, a gente está melhorando. E a gente está melhorando muito porque a necessidade de ter o site foi criar o conteúdo para o produtor. Mas todo o nosso crescimento, Thomas, isso que era bem importante falar, ele foi feito em cima de racionalidade, de credibilidade, de coerência e tudo mais. Por quê, cara? Quando eu comecei a importar, por exemplo, o Poder de Hip, que a gente está em um Brunero, ninguém conhece. Ninguém conhece, cara, esses produtores, cara. Mas como é que... Então, que era um ponto que eu queria chegar. Como é que a Tanino... Você é o buyer da Tanino hoje em dia? Ou existe um time de buyer? Cara, existe um movimento que foi dentro do início da Tanino, que eram os malucos do vinhos, que eram um grupo de curador, mas que era um grupo de tomador mais loucos. Que estudando, viajando demais, que chegou já inicialmente para dizer, cara, eu fui no meio do Piemonte, isso aí fui num restaurante de torre, não sei o que, o sommelier falou sobre isso, aí eu fui, bati a porta do cara, fui tomar, eu quero um consumidor final, cara. Só que tem um monte de louco, cara, pessoas muito mais estudiosas do que eu. Eu tenho litragem, eu trabalho por litragem, mas obviamente de ficar muito dentro de operações. A gente tem um papel na Tanino de olhar para as operações, as grandes operações. Então a gente tem uma profundidade de opções dentro de operações que é muito grande. Por exemplo, hoje no Piemonte, estou chegando esse ano a quase 15 produtores. E estou falando de 15 produtores só de coisa fina. Então não tem... são 15 produtores top. Então, bater muito nas vinícolas, entrando muito nas coisas muito nichadas. Qual que é o movimento? Um grupo que era o curador inicialmente, que eram meus amigos, meus clientes, a gente viajava direto, ficava bebendo, tal, trazendo essas coisas. Hoje é muito da alta gastronomia que eu me inspiro. Eu vou muito em restaurante fora e falar com sommelier, me conectar nesses grupos de tomadores mais que tu tem exatamente esse perfil, tipo de estar junto a esses caras que estão fazendo esses movimentos, de criar justamente, de ser aqueles wine hunters de coisas raras. Eu adoro escassez. E o mercado adoro também. Adoro que um produtor me fala, cara, não tem vinho para te vender esse cara. Esse deve ser bom, cara. Menos tem, melhor é. Por quê? Porque é desejado. E quando é desejado, geralmente tem um porquê. Então, esse movimento de bater assim em cima disso daí, hoje a gente acaba tendo um movimento já que de indicação de próprio produtor que me liga. O cara tem um amigo meu que faz um vinho tal, é muito bom, os caras estão tal estrelados, tal. Pô, tô indo pro Piemonte, vai conhecer. Legal. E tu pega, você é o cara que tá no meio daquele sommelier top de 3 estrelas Michelin, que é um cara que tá na frente do tempo aí no mundo do vinho, tu vê que tá lá na carta, tu vê que tá lá nos blum dos críticos realmente mais especializados, mais nichados, aí tu fala, opa, isso aí deve ser bom. Aí tu vê sempre uma produção ridícula de vinho, então aí tu começa a construir um portfólio porque tu tá muito conectada a essas operações. Hoje, cara, Bordeaux é fácil de importar. Tá? É só bater a porta do negociante. A gente importa tudo de Bordeaux. Eu fiz uma linha, esse cara, tá, ok, negociante, tá, você é um dos maiores, tá, quantas linhas tu tem? A gente tem 1000 linhas, eu vou pegar 400 suas, match, importei aí quase tudo que você podia imaginar em safras diferentes de Bordeaux, a gente tem que dar quase tudo. Bordeaux, porque Bordeaux é onde eu nasci, é um lugar que tem um papel extremamente importante nos grandes vinhos. Mas Tanino França, obviamente, tem um papel importante. Champagne, Borgonha, isso é muito forte.
Aí esse ano é um movimento de buscar coisas fora dessas apelações mais fortes. Então a gente está trazendo o Rhône, Beaujolais, Bandol. Sou um louco de Bandol. Legal. Algumas coisas do Languedoc, Minervois. A gente está batendo muito forte. A gente tem concorrente aqui que tem produtores top de Loire. Tá difícil de ver conseguir os produtores, mas parabéns. Isso aí tem ótimos produtores no Brasil sendo trazidos por pessoas que fazem um trabalho muito bom de curadoria também. Mas a gente está sempre buscando também, então a gente está buscando crescer na Loire, Bandol, Rhône e tal, na França, e aí Piemonte, Itália. Para mim, o movimento Piemonte para mim é muito importante. Legal. Porque essa flambada dos preços da Borgonha fez que a gente tenha um consumidor hoje que tem uma migração, porque o cara não consegue mais pagar por uma garrafa de Borgonha. Ele quer ainda um estilo parecido. Então, ele encontra na Nebbiolo, geralmente, a elegância, a acidez e a delicadeza. A delicadeza. E aí ele consegue ter isso no Piemonte. Então, a gente sente hoje... Com um preço mais baixo. Com um preço bem mais em conta. Hoje, para você ter noção, um Gevrey Chambertin Village vai custar num produtor legal, mas sem ser os top. Os top seriam os caras que têm mais reconhecimento. De vez em quando, o custo do produto ele vem mais pela escassez e pelo movimento do mercado em que ele comprar. Mas hoje um Gevrey vai custar 50 e poucos euros ex-works. Aí tu vai subir nos Premier Cru, tá a 60 e poucos euros. Cara, isso tu tem um cru fenomenal de um produtor top no Barolo. Ainda. E já aumentou muito os preços. Já aumentou, mas é uma coisa que a qualidade do Piemonte me parece estar subindo. A nova geração do Piemonte está fazendo umas coisas insanas. Eu fui para o Piemonte em dezembro e semana que vem estou indo para o Piemonte de novo. Maravilha. Você precisa lá conhecer produtor, sou batendo. Obrigado. Sou ligado. E assim, eu vejo, quando eu fui em dezembro, eu vi os produtores falando muito disso, falando assim, a gente está começando a vender mais, o mercado está olhando mais para a gente, porque Barolo passou por uma guerra, né? Assim, estou falando de historicamente, né? Os tradicionalistas, depois os modernistas, vem toda a história do Barolo Boys, e aí hoje eu vejo uma nova era do Piemonte, principalmente da região de Barolo, em que eu vejo assim, produtores que estão fazendo coisas que você aprova e fala assim, cara, isso aqui é diferente de tudo que Barolo já fez, e é bom. Total. E assim, gente jovem que pegou a ideia tradicionalista, incorporou um pouco do modernismo e agora a gente está numa nova era que eu estou chamando de pós-moderna. Escrevi um texto sobre isso, mas assim, é uma coisa que no Brasil está começando a aparecer, com um preço mais competitivo que Borgonha. São duas coisas diferentes, são duas uvas diferentes, são duas regiões diferentes. Mas é uma região que eu acho que é aquilo, né? O mercado se regula. Então, das duas, uma, ou a Borgonha em breve vai ficar um pouco mais barata, acho que já está ficando, ou outras regiões começam a aparecer para suprir a necessidade do mercado. Já tudo começa. Tu vai num produtor na Borgonha, tu vai encontrar garrafas do Piemonte na sua adega. Tu vai no Piemonte, tu vai encontrar garrafas de Borgonha. Verdade. Existe uma conexão grande entre produtores mesmo. O movimento Piemonte, das vinícolas que entraram no mercado, isso depois dos anos 70, que não esses grandes proprietários de terras aí, que eram as famílias mais tradicionais, mas essa nova era do Piemonte, ela se inspirou muito da Borgonha. Então, não poderia concordar mais. Sempre você entra, sempre o cara vai falar. E não é longe. Geograficamente, os produtores conseguem se comunicar, né? Tem uma coisa que é muito legal. A gente importa ele o Altar, que faz parte do movimento dos Barrel Boys e tudo mais. E a Silvia Altar, a filha do Hélio, hoje está na frente dos negócios. Uma mulher com carisma assim absurdo, é super engraçada. E ela conta a história do pai dela, que sai do Piemonte com sei lá, 20 e poucos anos, porque leu os livros, seu pai falava, meu Deus, mas que você, cara, tu é um agricultor, cara, que você está tentando pensar em fazer vinho, cara, vende a uva, é isso aí que se faz no Piemonte. Não, mas eu li lá que na Borgonha tem uns caras fazendo assim, assado, fala, cara, tá louco e tal. Aí o Hélio decide sair do Piemonte, e ele tinha aquele carro tudo
fudido lá. Os pais chamam o padre do vilarejo para benzar o carro, benza ele. E tipo, ele tava indo pra guerra, ele ia morrendo, ele nunca mais ia voltar. Minha avó chorava, cara ia perder o filho. Pô, Caio, o cara foi pra Borgonha pra aprender. Paga hoje 5 horas de carro, cara. E, cara, tu vai te dar risada pra caramba. E, cara, a gente tá falando numa época que não é tão longe de nós. E aí o cara vai, obviamente, aprende lá, volta e começa a implementar essas técnicas. Aí se confrontou com o movimento tradicionalista, que basicamente hoje o que é o tradicionalista, o que é o modernista. No final, serão duas coisas. Era o tipo de barrica que você usa. Então, ou você é o bote grande, ou você é a barrica tipo Borgonha que você vai usar para definir se você é tradicional ou modernista. E depois a maceração ali. E a garrafa, o formato da garrafa. Está mudando tudo isso, né? Mas o formato da garrafa, sim. Aí eu acho que eles queriam se destacar muito justamente de tudo. Totalmente. Que se apega a ideia do formato da garrafa era de você saber na gôndola se você era modernista ou tradicionalista. Exato. E aí macerações longas, né? Então, 45 dias, 60 dias, eu contra 15 dias. Então, barriga pequena, maceração curtas, ali, maceração longas, bote grande. E aí, eram duas escolas. Mas ninguém falava sobre a verdade, mas o que te pegava nisso daí? Uns vinhos eram mais extraídos que outros, e o presente de madeira mais forte, tipo, mais disfarçados pela madeira, tal, e o outro tinha um tanino muito verde, e muito translúcido e acidez alto. Um tanino extremamente verde. Basicamente era isso. E tradicional e modernista vai se basear assim nisso daí. Ou você é mais extraída, num gosto mais... uma fruta mais generosa e tudo mais, ou você é mais elegante. Mas no final, a base que você vai usar, que é a maceração mais longa e o bote grande, hoje você percebe que tem modernista que consegue fazer vinhos mais elegantes do que tradicionalista. E aí, a verdade, é um conhecimento do vinhedo e a hora correta de colher. Novas técnicas que aparecem. Novas técnicas. E aí você começou a ver. Agora, o modernista, que era modernista, hoje está fazendo maceração curta, mas usa bote. Aí, o tradicionalista continua fazendo maceração grande, mas de vez em quando ele tem um mix de barrica. Cara, isso não existe mais. Hoje, esse negócio de modernista e tradicionalista, isso que você falou, cara, isso está o pós-moderno. A gente está quase chegando no meta-moderno. Exato. Né? Os caras entenderam. É o fator econômico. Porque na época as pessoas compravam vinho, guardavam 20 anos e podia tomar. Você olha hoje o mercado e você fala, pô, cara, um produto vai pro mercado, ele tem que ter a capacidade de ser consumido dentro de um período, um período mais curto. Mais curto, cara, claro. Não paga. A conta não se paga, senão hoje falar para um restaurante, cara, daqui 20 anos tu abre a garrafa. Já o cara já tem dificuldade de comprar hoje para pagar amanhã. Então, essa dificuldade fez que as pessoas precisam deixar o barulho muito mais approachable, né? Acessível. E aí o movimento, cara, hoje, claro, você toma hoje Barbaresco e Barolo, né? Os dois, né? Que são os mais famosos lá. Cara, uma safra de 4, 5 anos você toma muito bem. Óbvio, o tempo bonifica. Que nem o Borgonha, que nem o Bordeaux, mas tu consegue beber. Então, essa coisa, esquece. Barolo se bebe depois de 20 anos. Esquece, ninguém mais faz isso. Então, um ou dois lá que ainda continuam a fazer essas coisas mais apegadas aí, com um tanino mais verde. Mas hoje não. Então, tudo que a gente importa no portfólio nosso vai ter do modernista. Eu nem gosto mais de falar disso, na verdade, porque aí acaba sempre relembrando uma coisa que não se aplica mais. Então a gente vai ter de Barolo um pouco mais gourmand, mais textura, mas há vinhos que são mais translúcidos, que vai mais para sabor, para aromas mais florais. E aí a gente tem estilos diferentes. Perfeito. É isso aí. Que é uma coisa que, por acaso, no Piemonte a gente está dando nome para isso, né? Por causa dessa história. Mas assim,
Hoje na Borgonha é capaz de você provar um produtor que faz vinho aqui, um produtor que faz vinho ali, e que você não acredita que os dois fazem Pinot Noir, você não acredita que os dois estão no mesmo vilage, por causa de vinificação. Assim, e você tem a galera que está abdicando totalmente das denominações e falando assim, não, eu faço vinho dessa maneira, é assim que eu expresso o terroir e eu não tô nem aí para nenhuma OC e nada. Que também está acontecendo. E aí, o papel da importadora aqui no Brasil de comunicar isso não é um trabalho fácil. Você sabe disso, foi o que você falou assim. Por exemplo, você falou, ninguém conhecia isso. Como é que a Tanino, quando traz um produtor novo ou uma região que está em desenvolvimento, como é que é esse processo para você, comunicar para o produtor final para que gere curiosidade para ele comprar, e dois, comunicar para um restaurante de uma maneira em que o restaurante depois consiga comunicar para o consumidor final? Esse era e aí que se bate nos grandes desafios, né, da margem que sobra para a Tanino para conseguir entregar um preço super competitivo no mercado. Eu falo de vez em quando, a gente não é a empresa mais glamurosa do mercado. Isso eu já sei disso, eu falo na boa. Eu sou mais competitivo no mercado. A gente começa. Eu falo isso porque a gente ganha consumidor assim. E ainda o mercado. E é verdade, né? Ainda o mercado, mas aprende, cara, te juro. Que no final, ser mais racional funciona melhor do que do que cair no romantismo. Tá? Seja mais racional. Aí começa assim. Ok, isso não é romântico, você vai dizer, porra, o cara se eu penso no preço, tá? Infelizmente, a gente tem que brigar com as ferramentas que a gente tem. Tá? Isso é algo muito importante. 2, eu sempre tento explicar para as pessoas aonde esse produto está sendo vendido na origem, fora. Então hoje a gente tem essa curadoria, a gente está falando de curadoria. A curadoria nossa era passa justamente por sommeliers que representam grandes restaurantes. Então esse produto tu vai ter um monte de estrelados lá fora. E aí é um pouco de humildade que a gente tem que ter para o nosso como consumidor brasileiro. Cara, de fato, a gente é muito atrasado ainda em ver esses produtos no mercado, porque a gente foi acostumado a ver só uma fatia pequena do que se faz. Então a quantidade de vinhos que esses caras conseguem abrir e provar é muito maior que a nossa. A credibilidade de você estar numa carta estrelada é muito grande. Tá? Volto sempre a iniciar para a racionalidade das coisas. E hoje a gente tem um trabalho muito grande que são de eventos. Então eu cobro os eventos. Tá? Porque não sobra verba para dar vinho de graça. Claro. Mas a gente cobra sempre preço super justo. E aí, se as pessoas têm curiosidade de saber quando que a gente faz jantar, a gente tem movimentos de jantares prêmio, a gente tem grupos de confrarias que fazem degustações. Então a gente tem assim condições diferenciadas para a pessoa, até um consumidor final, vou reunir uma confraria. A Tanino, ela é engessada um pouquinho nesse formato de vender ao consumidor final. Então, cara, de maneira natural, o consumidor final que entra na Tanino é um cara que tem uma estradinha já mais já entendeu. Mais longa. Sim. Longa. E muita gente que eu nasci das confrarias. Então, muita gente que me liga e fala, cara, vamos colocar aqui tudo vinhos, cara, pega, o que você faz, cara? Vai uma garrafa de cara, me manda fotos, me manda não sei o que, o cara faz, tocar o evento, depois do evento os caras voltam e dizem, cara, eu quero comprar. Assim, você vai saber do produto se é bom ou se não é bom na hora que você toma. O vinho é muito mais simples do que a gente imagina. Tá? Óbvio que hoje a gente tem um movimento, pela ida do site, que vai para o ar, de entrevistas. Então hoje a gente está criando uma base de conteúdo. É uma base de conteúdo que passa por entrevista geralmente que vai de meia hora até 1 hora de bate-papo com o produtor. E aí obviamente um texto mais completo, com conteúdo mais rico e de informações um pouco mais. Eu odeio falar sobre as minhas percepções. Isso é eu, porque eu acho que o paladar acaba sendo muito pessoal. Então eu gosto de trazer muito mais o lado humano. Cara, eu gosto de importar esses caras porque eu gosto das pessoas atrás. Já a primeira coisa. Cara, nunca errei. Nunca errei. Um aperto de mão de vez em quando, um olhar, um cara que caloroso, que gosta do humano, vai se sentir isso na porra das vinhas, cara. Ele vai fazer um vinho diferenciado, porque ele faz com coração. Sabe? Existe uma energia nisso daí. Então, pensa nas pessoas primeiro.
E aí isso já te traz um outro olhar. Cara, tem coisa que tu pode gostar. Tu vai lá, tu tem o contato, tu sai de lá amando. E, cara, não mudou. O vinho era eu mesmo, isso é uma coisa que eu falo bastante. Você que lê algumas coisas que eu escrevo, você que já leu isso. Eu sempre falo assim, eu tenho um interesse pelo que está na taça, sempre. Assim, é isso que desperta o interesse. Independente se é meu estilo de vinho ou não, eu compreendo o líquido muito melhor depois que eu conheço a pessoa por trás. Sempre. E assim, pô, né, sei lá quantas visitas que eu fiz no último ano. Pô, meu Instagram não me deixa mentir. Toda vez que eu conheço um produtor, pro bem ou pro mal, seja um produtor que eu não gosto, um produtor que eu amo, eu entendo o líquido dele de maneira mais profunda por causa da personalidade dele, ou dela. Porque no fim do dia, a personalidade de quem está fazendo o vinho é refletido no trabalho. Da mesma maneira que o trabalho, em qualquer área de uma pessoa, acaba sendo um pouco do reflexo de quem ela é. Não tem jeito. Não tem jeito. O último que entrou na Tanina ali é um produtor de Bordeaux. Eu não posso falar ainda o nome, mas vai chegar nessa velocidade que está o mapa aí no Brasil. Espero que chegue ainda esse ano. Mas o cara era um cara extremamente inteiro, assim, entrou e falava assim, não tinha filtro. Uhum. Eu adoro isso. Aí o cara entrou, me explicou tudo, construi na mão, um guerreiro. Cara, dando aí dificuldade de mandar, tá? O cara me mostrou toda a vinícola. Chegamos na cidade de degustação aí que ele tem lá, pô, colocou as taças, espera aí. Abriu a porta, foi mijar na brita. Aí eu olhei a cena e falei, cara, eu não tinha tomado vinho. Falei, cara, esse vinho vai ser sensacional. Na hora da degustação. Todo mundo na hora da degustação, eu vou lembrar dele lá, que abriu a porta e falei, cara, deixa eu ver se eu mijar aí, fui mijar na brita. Aí eu olhei pro cara, isso é maravilhoso. Tinha o meu Shrek lá que tava. E cara, tu pega o vinho, e o vinho ele te ama. Você vai, porque o cara, ele é um cara, tu vem, vou cozinhar pra ti, vou não sei o que, papapá. A próxima que tu vem, então eu vou fazer uma bouillabaisse, lá, o prato típico lá. Cara, tu se sente abraçado, tu sai de lá como se eu conhecia o cara há 30 anos. Não, e é diferente. Não tem, e você sabe disso. Pô, nessas viagens, teve uma cena específica no Piemonte. Tomás vou apresentar com o cara, o mijador da Brita. Cara, ele vai fazer sucesso. Tu vai querer conhecer esse Shrek, cara. O cara é uma figura. Mas isso é sensacional, assim. E é curioso, quando você já tem um pouco de bagagem, assim, principalmente quando a gente tá falando de pequenos produtores, o cara que te recebe, não tô falando de visita comercial, tô falando da pessoa que te recebe, que é uma pessoa que consegue refletir a personalidade dela. Em 5 minutos de interação, você já tem um feeling do que vai ser. Acho que você já sentiu isso. Eu tenho uma lembrança vívida, inclusive em dezembro no Piemonte, que a gente conheceu um produtor, a gente estava visitando um produtor que não é importado para o Brasil, que é o Crescente. Que, aliás, um abraço para você, querido. Grandes vinhos no Piemonte que ninguém importa ainda. Acho que ninguém tem planos de importar que eu saiba. E eu conheci ele, cumprimentei ele, a gente conversou durante uns 5 minutos antes da visita e eu tava com um amigaço meu do lado visitando ele e aí a gente se olhou assim, é um grande bebedor de vinho, a gente se olhou e falou, puta, essa visita vai ser do caralho, assim, sem dúvida. Tem filho. E é bizarro, realmente é bizarro. Eu acho que tu já tem essa maturidade por ter entrado em muitas vinícolas, né, Thomas? Mas mais a gente entra nesse mundo é fogo, né? Porque não é esse que dá mais dinheiro, tá? Pois eu ia falar, isso... Mas é aquele que te deixa feliz todo dia, quando tu acorda, porque tu trabalha por representar pessoas. Aí vai um pouco fora do business. Aí o propósito, né? Tu tem que encontrar para se apaixonar. Eu acho que tem ótimas importadoras no Brasil que estão desempenhando também esse papel. Isso é muito positivo. A gente tem, eu sinto ali no teu podcast, eu sei que tem pessoas que a gente briga para ter no portfólio as mesmas coisas. E isso é bom, cara. Isso é bom porque quando o mercado precisa conhecer mais esse mundo desse vinho, cara, que é o mais diferenciado que tem. Eu falo que existem 2 maneiras de beber o vinho, o com seu ego ou com a sua alma. Cara,
uma vez que tu começou a olhar para dentro, ah, os papinhos, os strass não pegam mais, velho. Não pegam mais, né? Não, tu tá ficar apaixonado porque cara, o lado raiz, é bom, e tudo volta a ligar a gastronomia, tudo volta a ligar a terra, o respeito. Tu falou da tua formação, tudo isso, sabe? Quando as pessoas me perguntam, Magui, quem que é biodinâmico, orgânico? Eu não sei, velho. Eu nunca cheguei até a perguntar. Porque, cara, os caras, tu não tá cagando andando pra isso, porque todo mundo vai te falar. Quando tu chega nesse nível de produtor, todos eles estão pensando em fazer algo para deixar um legado, para ter os seus filhos trabalhando na vinha. Cara, esse entendimento que tem que respeitar a natureza, ele tá em todo mundo. Então, uns vão brigar para ter a certificação, porque, bom, é uma meta que o cara se colocou, a maioria tá cagando andando para isso. E, cara, tu olha, de vez em quando, o cara que tem a certificação faz a metade do que o cara que não tem a certificação faz no vinhedo. Então, existe uma entrega, se o cara não quer ficar, colada aí a uma regulamentação aí que possa dificultar ele. E muitos não gostam de burocracia, tá? Tem que falar. Além disso, tem isso. E muitos não têm braço para burocracia tem. também. Além disso. Temos muita dificuldade no Brasil, de vez em quando, de importar alguns produtos, alguns produtores de produções limitadas, porque o cara começa a olhar o processo para exportar para o Brasil, o cara desiste. Eu sei bem disso. Então é triste, cara. Você vê a quantidade de dificuldades que a gente coloca para o empresário aqui no mundo do vinho, ele vai muito além dos impostos. Sim. Ele vai muito além. Tá? Então, esse nosso papel de entregar esses produtos diferenciados, para mim, ele começa, para voltar para essa questão que tu fez, essa pergunta sobre como que a gente faz esse trabalho de divulgar os seus produtos. Óbvio, a gente tem alguns movimentos. Hoje a gente tem, por exemplo, a gente participa, vai ser a segunda edição que a gente vai participar da ProWine, isso aí dos profissionais, ou seja, a gente serve muito vinhos lá, a gente fez o maior sucesso no passado, porque a única empresa que só servia tipo Barolo, Bourgogne, Champagne, isso o pessoal desacreditava que a gente conseguia colocar tanta coisa boa num stand. A gente era um stand, na época, nesse momento foi um stand fechado, a gente não conseguia atender todo mundo. Esse ano a gente vai para um stand que tem mais do dobro do tamanho, a gente vai para quase 130 metros quadrados na via principal da ProWine, em São Paulo, que vai acontecer no mês de outubro. Convido a todos aí que queiram participar desse evento, de nos encontrar lá. Lá a gente vai criar um stand no qual a gente consiga atender um fluxo maior de gente dentro de uma Tanino Experience, em produtos que a gente de vez em quando fica muito colada a Tanino só importa vinho caro, e a gente no final a gente tem produtos que são mais acessíveis. A gente tem um papel muito grande no prêmio, mas a gente tem produtos mais acessíveis também. Até justamente essa questão de abordar os restaurantes, a gente tem hoje a estratégia de ter alguns rótulos no qual a gente mantém no estoque, que são produtos de maior giros aí que a gente sabe que tem uma penetração e uma aceitação muito boa no mercado. E aí, de qualquer maneira, tudo que pequena alocação é impossível de fazer uma curva ABC. De vez em quando tem um produtor que entra, ele e o altar, quando entra, cara, corre, cara. Porque uma semana para ter garrafa, cara. Depois, não tem mais. Quem entra, sai. Então, tem produtos que são nichados, tem produtos que são mais fáceis de trabalhar e tudo mais. Então, quando o produto é muito nichado, tu está muito limitado também a você fazer um papel de divulgar. E aí volta justamente ao modelo até das grandes importadoras. É impossível você investir num produto, em marketing e tudo mais, quando você importa 42 garrafas. Totalmente. Então, quando eu digo 42, tem coisa que a gente pode 18. Caramba! Que isso que tem. Cara, tu joga na conta geral, tu vê, porque isso já é um custo, né? Claro. Vinho por vinho, assim. Mas e aí, quando tem mais quantidade, a gente consegue, de fato, ter um trabalho de apresentação do produto. Mas, eu volto a dizer, voltamos nessa questão racional. Então, porque eu não tenho essas ferramentas. Cara, não tem, a conta não fecha assim. Eu sei que não é o glamour que as pessoas gostariam de ouvir. Talvez os importadores ficam putos de vez em quando para porra. Pois é, mas a gente vende, antes de vender, eu volto a dizer, antes de vender vinhos, vendemos um modelo.
que é competitivo pra caramba. É isso, porque, cara, hoje eu consigo te entregar uma experiência melhor a um preço mais acessível. Depois, seja um pouco mais autônomo. Vai buscar justamente a você ter essa litragem. 2, eu tenho a força de ter distribuição. Então, quem sabe a gente trabalha com o Radar do Vinho, será um prazer, mas hoje, como a gente tem parceiros nossos que fazem um trabalho mais educador. Eu digo o premium, a maior dificuldade do premium, quando você entra no nicho e que ele não tem escala. Porque a escala que você consegue dar ela é limitado geralmente a um grupo de pessoas que você consegue atingir de maneira mais pessoal. E, cara, tu tem dois braços, um fígado, uma boca. Cara, chega um momento que não consegue fazer tantos eventos. Você Claro. Thomas, que tu tem tuas rodadas. Chega um momento, cara, tu não vai conseguir atender em eventos a 2.000 pessoas. Então, a força da distribuição, em complemento de poder vender também ao consumidor final, isso eu acho que é um grande diferenciado da Tanino, é de poder justamente dar a competitividade a todo mundo, ter as ferramentas para poder vender ao consumidor final. E de ter um cliente meu lá em Goiânia que pega a sua turma de 10 clientes e faz uma degustação dos seus produtos. E de ter um cara lá em Salvador fazendo isso, um cara no Rio fazendo isso, um cara em São Paulo fazendo isso. Um restaurante poder ter as ferramentas e dizer, cara, temos um preço competitivo e colocar o produto na taça. A gente está com... Perfeito. A gente está montando um trabalho, a gente está batendo muito forte aí com uma estratégia, trabalhando com a Coravinho. Aqui, justamente porque de vez em quando, isso é um comentário que a gente tem. Comprar uma garrafa de estilo de whisky, esqueci o valor que tá, mas que seja R$600 a garrafa. De vez em quando tem um investimento que você olha com um risco de dizer, cara, será que eu vou gostar? Uhum. Então, justamente porque a gente coloca nas mesas, porque a gente coloca nos restaurantes, porque a capacidade de fazer uma experiência de uma taça, usando um Coravinho, por exemplo, tu vai diluir o teu risco. Com certeza. Vamos lá, vai ter a marca mais famosa, vai ter o meu estilo de liso do Poderia Hip, eu vou pagar uma taça aqui, uma taça lá, eu consigo diluir aí o meu... Pô, gostei. Pô, agora eu vou comprar a garrafa. Legal. Então, eu acho que uma das respostas vai ser a proximidade do produto ao consumidor final me faz economizar muito em termos de investimento, de vez em quando, que seria foco online. Perfeito. Não, perfeito. Perfeito. Eu não conheço nenhuma importadora que tem a mentalidade que vocês têm. E é justamente o que você falou. Por ser um modelo muito único, mas mais do que só o modelo, eu acho que os consumidores, e eu falo isso, né, porque obviamente o mercado comenta, o que o mercado tem falado da Tanino é muito positivo, como você sabe, e isso está representado no crescimento de vocês. E no fim do dia, com todas as limitações, todas as dificuldades, assim como acontece numa safra de vinho, é sobre fazer o melhor que você pode com o que você tem. E no fim do dia é isso. Amei isso aí. Querido, queria... roubar, tá? Pode roubar. Mas tá gravado aqui, que eu que disse. Querido, obrigado pela presença. Saúde. Pô, Thomas, valeu, obrigado. Vida longa, Tanino. Tudo de bom. Eu desejo tudo de bom ao radar aí do jovem. O jovem é o francês, então vamos trabalhar junto aí para revolucionar esse mercado aí. Obrigado. Valeu, obrigado.